Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o teu lugar. Antes de mergulhar aqui na palavra, eu gostaria de saber quem que nos visita hoje pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, levanta a mão aí bem alto para a gente te ver. Bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria também celebrar aqui o Ministério da Tradução. Talvez você não perceba, mas a gente tem uma malta aqui preparada para traduzir. Só nas 7 noites em Sião nós tivemos representantes de 10 países. Você pode celebrar isso junto comigo? E eu vi aí um pessoal que estava recebendo a palavra de Deus através da tradução. Abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 6. O Evangelho de João capítulo 6. Nós iremos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. João capítulo 6. Você que achou aí, diga amém. Amém. Você que não achou, diga avivamento. Tá. Você que já achou, diga sustentável. Tá, tem um livro muito bom lá fora com esse título. Você pode pegar depois. João capítulo 6, versículo 1. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por esse momento incrível de adoração que nós tivemos na tua presença. E nesse momento eu oro para que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da Bíblia. Abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Fala comigo, discípulos. Até aqui. Então, nesses 3 versículos, eu quero pintar aqui para você um cenário e um paralelo. Qual que é o paralelo aqui? A gente vê que Jesus andava, uma grande multidão seguia Cristo, porque essa multidão via constantemente os sinais miraculosos e as maravilhas que Jesus realizava. Quantos aqui já viram um milagre? Você que já viu um milagre, levanta a mão. Seja ele físico, seja ele financeiro, seja numa família, você já viu um milagre. Quantos aqui, eu vou mudar a pergunta, quantos aqui gostam de milagre? Levanta a mão. Tá, você gosta de milagre, você tem cara de quem gosta de milagre. Quantos talvez aqui você está aqui hoje nesse culto e você precisa de um milagre? Tá, muito bom. Um lugar incrível para você estar. Você está na dependência de um milagre. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que crente ama falar de milagre, mas odeia depender de milagre. Então você vê aqui que Jesus, o Filho de Deus, ele andava por Israel e ele atraía uma multidão. A verdade é que o avivamento atrai as pessoas. Atrai os curiosos, atrai os famintos, atrai o religioso. Ó, que silêncio, ó. Você vai ver que o mestre da lei, os fariseus, estavam constantemente nas reuniões de avivamento de Jesus. Então Jesus está ali em Israel e tem uma multidão que segue Jesus porque queria ver os sinais. Eu não sei você, mas eu amaria ver os sinais de Cristo. Imagina estar num casamento e aí você fica lá, acaba logo esse vinho, acaba logo que eu quero ver o que ele vai fazer. Aí Lázaro morre, você fica só assim na frente ali do túmulo, esperando o momento que Jesus chegasse. A gente ama milagre. Só que nesse texto aqui, eu vejo que existe uma separação. Existem 2 categorias. E o tema da mensagem de hoje é discípulo versus multidão. Você que está anotando, anote. E se você não estiver anotando, anota também. Discípulo versus multidão. Jesus não tem... Você não vai ver ele batendo na multidão ali a todo momento. Ele amava a multidão. A palavra de Deus diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama o mundo todo. Aí você vai ver Paulo a falar com Timóteo, dizendo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então existe um amor de Deus para com o mundo, para com o perdido, e isso inclui a multidão. Mas ao mesmo tempo que existe um amor incondicional de Deus para com o mundo, existe uma categoria específica, e eu creio que é a categoria que Jesus está te convidando, que é a categoria de discípulo. Então Jesus, ele ministrava a multidão, ele curava os enfermos na multidão, ele multiplicava pães e peixes para a multidão, mas depois ele sobe no monte, e no alto do monte não cabe todo mundo. No alto do monte sobem os discípulos. E no alto do monte, ele trazia muitas vezes as revelações das parábolas que ele explicava. No alto do monte, ele tinha relacionamento. No alto do monte, ele tinha intimidade. E o que eu vejo na nossa geração é que existem muitas pessoas que conhecem muito sobre Jesus, só que não conhecem Jesus. Existem muitas pessoas que conhecem tudo sobre oração, mas não sabem orar. Eita! Bom dia, Zion Lisboa! Eu posso saber muito sobre o Cristiano Ronaldo. Tem alguém que gosta aqui do Cristiano Ronaldo? Tá. Para mim, sim! Eu posso saber qual carro que ele gosta, eu posso saber onde que ele está jogando, eu posso saber até que faltam 176 gols para ele completar 1.000 gols. Só que ainda assim eu posso não conhecê-lo. E eu vejo que tem muita gente que tem muita informação sobre o Evangelho, talvez lê muitos livros e sabe até a palavra do grego, só que não é discípulo de Jesus. Então, pastor, você está falando aqui que existe uma outra categoria, a categoria do discípulo. Como que eu entro nessa categoria do discípulo? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é discipulado. Então, o primeiro ponto da mensagem aqui é o que é discipulado. Será que discipulado é você sentar com alguém que conhece talvez um pouco mais de Bíblia que você, e aí toda quarta-feira, às 6h30, você toma lá o teu café e a pessoa começa a explicar para você os mistérios da palavra enquanto você anota e sorri? Será que isso é discipulado? Esse não é o método que Jesus aplicou. Pastor, como é que foi o teu discipulado com o pastor Teófilo? Eu acho que demorou uns 6 anos para eu descobrir que eu estava sendo discipulado. Eu achava que ele fazia uma reunião, e aí você sentava, e ele falava assim, episódio 1 do nosso discipulado. Trindade. Isso aí você vai ter na Escola Zalva. Não, é o Instituto Bíblico Zalva. Não, salve de palmas a uma igreja que ama a Bíblia. Não. Como que acontecia esse discipulado? É vida na vida. O discipulado de Jesus, ele acontecia no contexto de comunhão e no contexto de serviço. Era mais ou menos assim, Pedro, Tiago e João, vamos para outra margem do lago. Entra no barco. Aí entrava no barco. Aí, relacionamento. Quem que trouxe pão? Aí já começa a discussão dos discípulos. Serviço. Vamos lá, agora expulsa demônio. Agora liberta o cativo. Agora vamos para lá. Agora me segue. Então, tem muito mais a ver com o estilo de vida, onde você é inserido em uma comunidade e abraça a agenda de Deus, do que um café que você toma uma vez por semana. E eu quero trazer isso de maneira clara, para que você não fique com uma fantasia de, eu vou para Zion, porque lá eu vou sentar com o Paulão toda semana e a gente vai ter 4 horas de conversa junto com a palavra. Meu irmão, o discipulado vai acontecer enquanto eu e você caminhamos. Vamos para outra margem, vamos para a margem sul. Vamos para tal lugar, agora tem conferência, agora vamos para o alcance, agora vamos para o link, agora a gente vai orar pelos enfermos, levanta a tua mão aí que você está adorando, agora põe no ombro aí do enfermo do teu lado e libera o reino de Deus. Isso aqui é discipulado. Então, o que é discipulado? Keith Phillips, eu vou pegar aqui
a autorização que eu não pedi para ele, mas ele traz aqui um conceito. O discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado no padrão de Jesus e os seus discípulos. Nesse modelo, o mestre precisa reproduzir em seu aprendiz a plenitude da vida que tem em Cristo, para que o discípulo também seja capaz de treinar os outros e assim por diante. Trazendo aqui um pouco do cenário ou do entendimento do que nós da Zion acreditamos sobre discipulado, eu falarei então que é o processo de formação de Cristo em você que acontece no contexto de comunhão e serviço. Quem aqui serve na Zion, seja um voluntário ou qualquer ministério, levanta a mão. Tá, vamos dar uma salva de palmas aí para essa malta que serve. Muito bom. Quantos aqui estão inseridos em um link, em um grupo pequeno? Levanta a mão aí, Beal. Tá, vamos dar uma salva de palmas a você que está no contexto de comunhão. Quem aqui é multidão? Brincadeira. O que eu estou falando é que se chega um momento na tua vida que você fala assim, eu quero mais de Jesus, eu quero ter um estilo de vida de mais proximidade do Pai, não faz sentido eu amar Deus e não amar aquilo que Ele ama. Não é verdade? Eu vejo muitos jovens, talvez mais no Brasil do que em Portugal, falando assim, até para a gente ficar mais tranquilo aqui, não achar que é indireta. Pastor, sabe o que é? Eu amo Jesus, assim, eu e Jesus, ó, assim, ó. A gente está resolvido, tá? Eu e Jesus. Eu amo Jesus. Eu só não gosto muito da igreja. Eu falo, é? Imagina se eu viro para Kristen e falar assim, amor, seguinte, hoje é quarta-feira, não vou dar aula no Instituto Bíblico Zal. Você pode ver que a gente está reforçando isso, né? Vamos sair? A gente vai jantar. Você gosta de jantar? Uma pizza. Só que é o seguinte, eu quero só com a sua cabeça, não quero levar o corpo. Absurdo, né? Tem gente que ama o cabeça e não ama o corpo. Eu amo Jesus, eu não gosto da igreja. Eu não quero estar envolvido na igreja ou inserido na igreja. E eu não estou aqui fazendo o papel ou promovendo a agenda da Zion. Talvez você está aqui e veio de uma outra igreja. Seja muito bem-vindo. Agora, quando voltar para a tua igreja local, esteja conectado. E na Zion, não precisa estar... toda igreja tem que estar em link? Não. É uma parte de um tripé. Tem as áreas executivas, você pode estar servindo como voluntário na recepção, você pode estar no apoio, você pode estar no Shab Store, você pode estar em algum outro lugar. Nesse contexto de serviço, você é discipulado. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ser santo na minha casa. Não é verdade? Sozinho. Eu fico lá, aleluia. Na minha casa ninguém me incomoda. Na minha casa não tem líder mandando mensagem para mim perguntando, onde que você está? Eu lembro várias vezes, 11h15, o culto lá na Zion São Paulo era 11 horas. 11h15, chegava a mensagem no meu celular, meu coração até disparava já. Pastor Teófilo, onde você está? Eu falei assim, estou chegando. Aí eu chegava no culto, chegava lá 11h30. Acabava o culto. Falei assim, Eri, seguinte, você não falou que você queria ser esticado? Falei. Você quer ser esticado, só que você não consegue chegar na hora. Eu lembro um dia que ele falou assim, você quer ser um homem de Deus? Eu falei, eu quero ser um homem de Deus. Você quer ser um homem de Deus? Eu quero ser um homem de Deus. Então primeiro você tem que aprender a ser homem. Honra a tua palavra, honra os teus compromissos, não vai entrar numa fantasia espiritual, e a gente ama 7 noites em Sião, que você vai, é tocado pela glória, sai, volta, tem gente que nem Uber pediu, voltou voando para casa. É incrível, só que entenda, isso não representa a totalidade e o 100% da fé cristã. Isso é um recorte. E tem muito crente que está vivendo do recorte. E quando você não está nesse recorte, você fica frustrado porque você quer imprimir na tua vida cristã o que você viu no recorte de uma conferência.
Tinha um momento da conferência, da ministração para a multidão, tinha milagres, maravilhas, multiplicação de pães e peixes, mas tinha um momento que era Jesus no tete a tete com os discípulos, no contexto de comunhão e serviço, onde, meu irmão, os discípulos tinham muito problema. Vamos falar a verdade? Os discípulos tinham muito problema. Você quer alguns exemplos? Quem quer alguns exemplos aqui que os discípulos tinham problema? Tá? Então abre aí comigo a Bíblia. Eu acho muito interessante isso. Marcos capítulo 10. Você vai ver como os caras tinham problema e como você tem esperança. Isso aqui não é para a pessoa do teu lado, tá, pessoal? Agora é o momento que é para a gente. Marcos 10, 32. Vamos do 33, na verdade. Dizendo, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. Até aqui. Você acha que isso aqui é importante o suficiente? Jesus junta os discípulos assim, ó, seguinte, a gente está indo para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vão cuspir em mim, vão me açoitar, só que fica tranquilo, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 35. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo, mestre, queremos que tu nos faça o que nós desejamos. E ele lhes disse, o que quereis que eu vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua mão direita e outro à tua mão esquerda. Vamos colocar então as coisas aqui no devido lugar. Jesus, ele junta os discípulos e fala assim, ó, tem uma notícia que é um pouco triste. Vocês vão ficar tristes por um momento. Eu vou ser crucificado, vão me espancar, vão me açoitar, vão cuspir em mim, eu vou morrer, mas fica tranquilo que eu ressuscito, tá bom? Tá bom. Aí Tiago e João vê uma oportunidade. Então, Jesus, seguinte, concede-nos que na tua glória a gente possa sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João, vocês não entenderam nada que Jesus está falando. Eu acho que vocês não entenderam que esse discurso profético aqui não tem a ver com você. Vira para o lindão do teu lado e fala assim, não tem a ver com você. Agora para o outro lado, fala assim, você é especial, mas nem tanto. Agora vem comigo para Lucas, agora fica pior. Lucas 22, 18. Lucas 22, 18. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão de quem me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas há daquele por quem o homem é traído. E eles começaram a perguntar entre si, qual deles deveria fazer isso? E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Essa aqui é a última ceia. Esse aqui é o momento ápice do discipulado de Jesus, com os 12 líderes que vão revolucionar a sociedade. Aí ele está lá, esse aqui é o meu corpo. Imagina você participar dessa ceia, meu irmão. Esse aqui é o meu corpo, que é partido por vocês. Toda vez que vocês se juntarem, comam do pão, bebam do vinho. Esse é o sangue derramado por vós. E começa uma contenda. No cenário, eu acho isso muito engraçado. No cenário da última ceia, começa uma discussão de qual dos discípulos era o maior. Por quê? Porque discipulado é vida na vida e a vida cristã, ela também trata com humanidade.
Você quer ser discipulado no contexto de serviço, de comunhão, de comunidade? Pastor, quero. Então, número 1, tem um coração ensinável. Tem muita gente que quer ser discipulado, mas não tem um coração ensinável. Eu quero ser discipulado. Só que eu só quero ser discipulado pelo Bill Johnson. Porque o Bill tem algo para ensinar para mim. Pastor, eu quero Heidi Baker. Se não for o Bill, pode ser a Heidi, um dos dois, aí eu fico tranquilão. Depois, chama aí qualquer, sei lá, Pastor Teófilo, acho que até recebo um pouco. O que é isso? É uma postura de orgulho. Essa postura orgulhosa é tratada no discipulado. Então, o que é discipulado? É esse processo de formação de Cristo em mim e em você, que acontece no contexto de comunhão e serviço. Isso é tão importante que uma das últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão, em Mateus 28, 19, a palavra vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga comigo, ide e fazei discípulos. Perceba que Jesus não falou, faça convertidos. Isso aqui é importante. Jesus não mandou a igreja fazer convertido. Jesus não mandou a igreja ter um inchaço através do crescimento da multidão. Pastor, a multidão tem que ser ministrada? Tem que ser ministrada. Tem que ser amada. Tem que ser abraçada. Vamos fazer alcance. Vamos fazer evangelismo. Vamos fazer missões. Vamos para Moçambique. Vamos para as universidades. Vamos tocar Portugal. Toca Portugal, quando acabar o culto, sobe na montanha com quem realmente está entregue ao Evangelho. Porque no alto da montanha não cabe multidão. A multidão você ministra ao pé do monte. Quando acabar a ministração, sobe num lugar de intimidade, de vida na vida. Jesus não te mandou fazer convertido, Ele te mandou fazer discípulo. A palavra discípulo é pupilo, ou aprendiz, ou aluno. Ensinem eles a cumprir todas as coisas que eu vos ordenei. Paulo vivia por essa causa. Você vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 15, Paulo dizia: embora possam ter 10.000 mestres, vocês não têm muitos pais. Eu acho que esse pedaço da Escritura nunca foi tão verdade para o tempo que a gente vive. Porque a gente nunca teve tanto conteúdo, nós nunca tivemos tantos livros, nós nunca tivemos tantos podcasts, nós nunca tivemos acesso a tanta pregação boa no YouTube. Então o que falta não é um mestre, o que falta é um pai. E pai é aquele que ensina, é aquele que conduz, é aquele que confronta, é aquele que traz direção. O mestre, quando você pensa em um professor, o professor está numa escola a ensinar o teu filho, ele passa a matéria e quando chega o horário, acaba o compromisso. O pai não. O pai não vai ter hora, o pai ele está preocupado não só com a absorção da informação, ele está preocupado com o coração. Como é que você está? Como é que está o teu crescimento? Como é que está a tua vida? E Paulo prossegue dizendo: portanto, eu suplico que sejam os meus imitadores. E por essa razão eu envio Timóteo, meu filho amado e fiel, que lhes trará lembrança a minha maneira de viver. Olha a autoridade de Paulo. Ele dizendo: olha, vocês têm muita gente falando, tem muito professor, tem muito conteúdo, isso é muito bom, mas vocês têm poucos pais. E porque vocês têm poucos pais, eu envio o meu filho na fé, Timóteo, que vai lembrar vocês da maneira que eu vivo no Evangelho. Então, nós vemos aqui nesse processo que nós, como cristãos, nós precisamos almejar discipular pessoas. E a gente não vai usar aqui na Zion a semântica de, olha, ele é o meu filho na fé. Eu não estou aqui criticando, mas você não precisa chamar o teu líder de link de pai. Isso não traz alívio para alguns aqui?
Principalmente pro líder de link, né? Tipo assim, nossa, eu tenho um pai de 33 anos, eu não sabia. Eu tenho um filho de 33 anos. Não precisa falar de pai, chamar de pai, não precisa falar de, pai apóstolo, não precisa... Tô desabafando aqui um pouco, tá? Fica... O que é? Chama pelo nome, amigo. Ó fulano. Só que no espírito você sabe que aquela pessoa está liberando algo sobre você. Não tem a ver com a semântica, não tem a ver com a palavra, tem a ver com o estilo de vida onde eu e você crescemos, nesse contexto de comunhão e nesse contexto de discipulado. Gálatas 4,19, Paulo fala o seguinte: meus filhos, você vai ver novamente o trato de Paulo com a igreja, esse lugar de carinho, esse lugar de zelo, esse lugar de preocupação. Eu não quero apenas saber se você está recebendo a palavra, eu quero saber se você está vivendo a palavra. Ele fala, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha que texto forte. Paulo não estava preocupado só com a pregação do evangelho lá para os Gálatas. Ele falava, agora que vocês ouviram o evangelho, que entregaram a vida para Jesus, eu sofro dores de parto. Você já viu homem sofrer dores de parto? Não. O que é isso? Você vê que era uma angústia tão grande que Paulo sofria no espírito, que ele não conseguia nem expressar aquilo que ele tinha. Você já passou por isso orando por alguém? Quando você sabe que alguém está numa situação difícil, ou você fica sabendo da situação de alguém no teu link, e aí você começa a orar por essa pessoa, e aí você começa a sentir o coração de Deus para essa família, aí quando você percebe, você está chorando, você está angustiado, e você está derramando a tua alma em oração em favor não de você, não da tua promoção, não da tua vida, por outra pessoa. Você já passou por isso? Isso é sinal de maturidade. É quando a tua oração, ela não vai estar reduzida apenas à tua vida. Ore por você, ore pela tua família, ore pela tua casa, ore pelo teu casamento, mas um discípulo maduro de Jesus, ele não se preocupa apenas com o próprio umbigo, ele vai ter a postura de Paulo, quando ele diz, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. O que Paulo ansiava então? O discipulado daquele povo. Então o que é discipulado a gente já descobriu. Quem que quer se envolver em discipulado, levanta a mão. Tá. Tem um custo. Ponto 2 é o custo do discipulado. Uma frase muito interessante de Billy Graham, ele falava o seguinte, que a salvação é de graça, mas o discipulado, meu amigo, vai te custar tudo. Aqui é onde a gente separa os homens dos meninos. Aqui é onde você separa o cristianismo emotivo de um cristianismo que está de fato entregue. Faça chuva ou faça sol. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Na saúde ou na enfermidade. Aqui você começa a entender quem é discípulo de verdade. Então, qual que é o custo do discipulado? Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 14. Abra comigo em Lucas capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão, fala comigo, multidão. Você vai ver mais uma vez Jesus aí rodeado de muita gente. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Onde será que a gente perdeu esse versículo? Venha todo mundo, venha do jeito que você está, fique do jeito que você está. Isso aí não é evangelho. Jesus não estava preocupado com a quantidade de pessoas no culto dele. Jesus não estava preocupado com a quantidade de pessoas que escreviam no Instagram, discípulo de Jesus. Ele
Não tem problema, você pode, não é indireta, tá? Eu tenho isso, eu acho que no meu Instagram. Pode colocar, coloque mesmo. Mas você pode ver que essa não era a métrica, a quantidade nunca foi a métrica de sucesso de Cristo. Ele está andando com uma multidão e de repente eu imagino que um incômodo vem no coração dele. Tipo, tem muita gente, velho. Aí ele vira, com olhos de amor, e fala para a multidão, não é para o discípulo. Os discípulos já tinham pagado o preço. Pedro já tinha deixado tudo, Mateus já tinha deixado tudo. Aí ele vira para a multidão e fala, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, irmãs, até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então já sei, pastor, estou resolvido. Eu vou chegar em casa e vou brigar com a família inteira. Resolver essa questão. Tem gente que até acha que achou base bíblica aqui, né? Não é isso que Jesus está falando. A Bíblia vai te ensinar a cuidar da tua família. Jesus vai te ensinar a amar a sua esposa. Na verdade, Paulo vai falar que aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente. Então você vê que o Evangelho vai te colocar numa posição espiritual, onde você sim vai amar a sua família, vai se importar com a sua família, mas por mais que você ame a sua família, isso não pode ser comparado ao teu amor pelo teu Salvador. Então qual que é o custo do discipulado? O primeiro requisito, ou o primeiro preço do discipulado é o amor supremo ao Senhor. O discípulo verdadeiro, ele tem amor supremo ao Senhor. Você vai ver, por exemplo, teve um missionário que foi raptado, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele foi raptado na África e foi colocado em uma situação de ameaça, onde ele tinha que negar a Cristo, ou a família dele ia morrendo, um por um. Ele falou assim, agora você nega a Cristo, senão a gente vai matar a tua esposa. E ele cantava, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Perdeu um filho, foi perguntado de novo, perdeu outro filho, foi perguntado novamente, perdeu a esposa, foi perguntado novamente e morreu. Tem um custo. E às vezes a gente fica tão anestesiado na bolha gospel e a gente esquece que o custo maior foi pago por Cristo, quando Ele morreu por você. E se Ele deu a vida dele por você e por mim, será que eu não posso entregar a minha vida por Ele? Então, o discípulo, ele vai ter amor supremo ao Senhor, não ao chamado. Posso rasgar aqui, né? A gente está em família. Eu vejo uma geração que ama às vezes mais o chamado do que a presença. É uma obsessão pelo chamado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que multiplicar. É missões, é isso, eu tenho chamado para arte, para moda. E aí você está tão obcecado no chamado que já não tem nem a fragrância de Cristo. Você está mais preocupado com o chamado do que com quem está te chamando. E Jesus fala assim, olha, se você amar a tua mãe, o teu pai, a tua esposa, o teu irmão, mais do que me ama, é melhor ficar na multidão, nem chega mais perto. O outro requisito para seguir Jesus, aí ele continua no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. O segundo requisito é negar a si mesmo. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o discípulo verdadeiro de Jesus, ele não é governado pelo próprio interesse. Jesus, ele tinha uma cruz. Ele fala, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Agora, sabe o que era a cruz naquele tempo? A cruz, ela virou bonitinha depois da morte e ressurreição de Cristo, né? A gente tem os crucifixos e tem crente que tem tatuagem. Pastor, pode fazer ou não pode fazer? Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui. Pastor,
caso com ela ou com ela? Faço ou não faço tatuagem? Faço medicina ou faço direito? Pastor, 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 pastor. Você tem o Espírito Santo de Deus e tem a Bíblia. Nem sei porque eu entrei nessa vertente aqui. Negar a si mesmo. Sabe o que era a cruz naquele tempo? Não era bonita, não era atraente. A cruz era a maior forma de punição do Império Romano. Então, quando os piores bandidos seriam mortos por conta dos seus delitos, eles tinham que carregar a própria cruz. Então, quando o povo olhava para alguém, não sei se você vai lembrar disso, Jesus não estava sozinho lá. Tinham outras pessoas, tinham outros bandidos e assassinos, e Jesus, o único santo, puro, imaculado, no meio, contado entre os transgressores. Quando alguém em Israel visse um homem carregando a cruz, eles já pensavam, aí vai um homem morto. Esse homem não tem direito, esse homem não tem vontade, aí vai um homem morto. Jesus ainda não tinha sido crucificado quando ele fala isso. Então ele diz o seguinte: se você quer me seguir, pegue a sua cruz. Os discípulos sabiam que era a cruz. Era a maior forma de punição. Pegue a sua cruz, crucifique a sua carne, crucifique a sua vontade, crucifique o seu desejo, e aí você me segue. É interessante que a gente vai olhar, por exemplo, em João 12, 24, Jesus diz, digo-lhes verdadeiramente, ou nas versões mais antigas, em verdade vos digo. Quando você vê Jesus dizendo, em verdade vos digo, se tudo que Jesus fala é verdade, quando ele fala, agora é muito verdade, é porque você tem que prestar muita atenção. Ele diz o seguinte, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continua só. Mas morrendo, dá muito fruto. Quem que quer dar muito fruto aí para Jesus, levanta a mão. Quem quer morrer para Jesus, levanta a mão. A empolgação, ela é diferente. Porque a gente prefere dar fruto do que morrer. E Jesus disse, se o grão não morrer, ele fica só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Qual que é o problema da igreja contemporânea? É tentar discipular a gente que nunca morreu. Você não morreu? É muito bem-vindo. A porta está aberta, senta, se aconchega, veja os milagres, veja as maravilhas, Deus vai te tocar, Jesus te ama. Agora, para ser discipulado, você tem que morrer. Por que você tem que morrer? Porque quando você morre, você ganha uma nova natureza. E a nova natureza pode aprender as coisas do Espírito. A minha natureza antiga não pode. Então, quando alguém quer tentar me discipular e eu não morri, essa pessoa está perdendo tempo, porque a minha natureza antiga não consegue aprender as coisas do Espírito. É como você tentar ensinar um porco a nadar. Pode pôr na aula da natação, pode assistir vídeos no YouTube de como nadar, ele não consegue, por quê? Porque ele não tem natureza para aquilo. Então a gente substituiu o discipulado, porque dói muito, por um adestramento gospel. Levanta a mão, baixa a mão, adora, agora a hora. Eu estou um pouco radical hoje? Que bom, né? Bem-vindo aos visitantes, bem-vindo à Zion Church. É uma igreja incrível. Não, o cara que não morreu não tem natureza para viver no Espírito. Você pode amar, você pode tomar café, ora por ele, entrega a palavra profética, entrega a palavra de conhecimento, mas não adianta discipular. Por quê? Porque é perda de tempo. Pastor, você está muito intenso. Vamos ver o método de Jesus. Ele amava a multidão, mas ele tinha 120, tinha 70, tinha 12, tinha 3. Eu ministro a multidão. No alto da montanha vem os discípulos. E o mais interessante é que tem 2 categorias e você escolhe qual categoria você fica.
Não é Jesus que escolhe por você. Não é o teu pastor que escolhe por você. Não é o teu discipulador que escolhe por você. Não é o teu líder de link. É a tua própria escolha. Eu amo o Senhor acima de tudo. Eu nego a mim mesmo. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode ver que a gente até esquece a parte A do versículo. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você quer Cristo vivendo em você? Abrace a cruz. Não tem nenhum outro lugar que você esteja mais vivo do que nela. Abrace a cruz. Paulo diz aos Filipenses 3,18, pois como já lhe disse repetidas vezes, agora eu repito com lágrimas. Meu irmão, vamos olhar para Paulo. Mais uma vez, aquele que sofria dores de parto, agora ele fala, agora eu repito com vocês, ele está escrevendo isso, eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Então esse processo, o segundo custo aqui do discipulado, que é negar a si mesmo, ele vai garantir que eu não viva pelo apetite da terra. Escreva isso no teu journal, no teu celular, teu telemóvel. Não vou viver pelo apetite da terra. Você é governado pelo apetite celestial. E a terceira coisa que Jesus vai falar aqui em relação ao custo, no versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Até aqui rapidamente. O que Jesus está a falar aqui para a multidão? Não venha na empolgação. Não é verdade? Não venha porque tem um fundinho. Não venha porque a 7NES foi incrível. Não venha porque viu o milagre. Não venha porque viu a multiplicação. Faz a conta. A palavra é clara. Qual de vocês que quiser construir uma torre não vai sentar primeiro e calcular o preço? Ele está dizendo, eu não quero discípulos que vieram pela emoção. Por quê? Porque se a sua decisão é tomada pela emoção, no momento que você não sente mais a emoção, você é o primeiro a virar as costas. Isso é tão importante, porque você vai ver que ao longo do chamado de Cristo, ele nunca usou a emoção para recrutamento. Tampouco usou os benefícios. Quem é que já foi muito abençoado depois de você seguir Jesus? Fala a verdade. Quem é que já viu muita multiplicação? Cuidado de Deus, portas abertas. Não está no pacote? Agora não é interessante que Jesus não usa isso? Ó, Mateus, seguinte, ó. Passei aqui, olhei no teu olho, senti que você tem uma parada diferente. Quanto que você ganha aí na coletoria de impostos? Senhor, ganho X. X? Deixa eu falar com o pai rapidinho. Seguinte, Mateus. X mais Y, mais o plano de saúde. Fica tranquilo que, ó, essa parada de cura e saúde é comigo mesmo. Mas o plano de saúde, viagens internacionais, cruza-lago, volta, mais um monte de experiência de libertação. Você vai ver gadareno sendo liberto, vai ver Lázaro ressuscitando. Mateus, acredita em mim, vai valer a pena. Ah, não sei não, Jesus, aqui eu tenho segurança. Segurança você tem na minha presença, Mateus. Mateus, vem comigo. Você acha que Jesus vai reduzir a glória dele para se adaptar à tua necessidade terrena? Como se ele estivesse implorando por seguidores. Como se ele tivesse, por favor, me sigam. Não, ele é o rei da glória, que deixou a glória do céu para morrer. Se você quer vir, vem. Quem não quer, não vem também.
Não é isso que ele fala em João 6 no final? E vocês não querem ir embora também? Aí Pedro diz, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O discípulo não é governado pelo apetite da terra. Ele vai então ter o amor supremo ao Senhor, ele vai negar a si mesmo, e o elemento 3 aqui é uma disposição para renunciar tudo. O discípulo tem disposição para renunciar tudo. Deus é Portugal, Deus é Espanha, Deus é África, Deus é esse trabalho, eu vou para esse trabalho, mas é aquele trabalho, é voluntário. O que é para fazer, Senhor? O discípulo vai ter essa postura. E ponto número 3, o fruto do discipulado. Então nós entendemos o que é o discipulado, entendemos que tem um custo para o discipulado e o fruto do discipulado. Marcos 3,13, vem comigo aí para Marcos 3,13. E subiu ao monte, você vai ver mais uma vez Jesus subindo ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, diga comigo, estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quando você então abraça esse processo de discipulado, naturalmente você vai começar a produzir fruto. Não é o que Jesus falou em João 12? Quando a semente ela cai, ela fica só, ela não morre, ela fica só, mas morrendo dá muito fruto. O discípulo de Cristo, ele dá muito fruto. E quando eu falo muito fruto, não tem a ver com quanto que você ganha, não tem a ver com quantas pessoas que você trouxe para Jesus na última semana, não tem a ver com quantos enfermos você curou, tem a ver com a fidelidade na missão que foi delegada na tua vida. Tá? Porque você vai ver, por exemplo, um grande homem de Deus chamado John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? Tá, você conhece John Wesley. O que você talvez não conheça é Susanna Wesley, que era a mãe de John Wesley, que gastou tempo lá discipulando os filhos. E a fidelidade dela com os filhos deu muito fruto. Mas pastor, são só alguns filhos. Sim, mas esse fruto aqui tocou a Inglaterra inteira e os Estados Unidos todo. Então não tem a ver com quantidade. Quando eu falo de fruto, eu quero que a sua mente não pense em quantidade. Eu quero que você pense em fidelidade. O que foi confiado na tua mão? Ah, pastor, eu estou a trabalhar numa restauração. Você pode dar fruto nessa restauração que você trabalha. Você pode ser um melhor funcionário, você pode chegar no horário, você pode atender bem, e você pode levar a luz de Cristo quando as pessoas precisam. Isso é dar fruto. Não tem a ver com quantas igrejas eu plantei, ou quantos links eu multipliquei. Não. A minha pergunta é, qual que é a missão que Deus colocou na tua mão? O discípulo, ele vai então frutificar. Então Jesus, ele sobe ao monte, e ele chama quem ele quis, e você vai ver no versículo 15 aqui, ou melhor, 13, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Fala comigo, estar com Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus chama 12, sobem a montanha. Eu imagino os discípulos todos empolgados para mudar Israel e para mudar as nações. Quando que virá o teu reino, aquele papo todo. Jesus, qual que é o plano? Que plano? Qual que é a missão? Pedro, relaxa. Primeira coisa que você precisa, esteja presente. Esteja comigo. Antes de ser enviado, antes de pregar, antes de multiplicar, antes de expulsar demônio, cara, se acostuma com essa presença. No bom sentido da palavra. Está na adoração, esteja presente. Ah, mas eu não gosto dessa música. Que bom, não é para você que a gente canta. É para Jesus. Então os discípulos, eles passavam tempo com Jesus, vida na vida, assistiam o mestre. E depois foram enviados para pregar, para curar, para expulsar demônio. Qual que é o nosso problema? A gente inverteu a ordem.
A gente quer pregar, expulsar e curar sem nunca ter ficado com ele. Faz cara de crente aí, finge que não é com você. O fruto do discipulado. O primeiro fruto é Cristo em mim. Ah, pastor, achei que agora o fruto você ia falar de, cara, explosão de glória, Deus me usando igual o Benihim. Já imaginei eu passando o terninho lá no meu trabalho e a galera caindo debaixo da glória. Não é esse o fruto? Calma, ainda não. Qual que é o primeiro fruto? Santidade. Caráter de Cristo. Coração ensinável. Os discípulos são abertos ao confronto. Ou não? Ou Jesus não vira para Pedro? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro diz, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Aí, meu irmão, a moral de Pedro vai lá na altura, né? Pedro está felizão. Aí Jesus começa a falar, então, eu vou ser crucificado, serei crucificado. Não, veja bem, Pedro diz, né? Imagina, Jesus, o Senhor Jesus, aparta-te de mim, Satanás, tu que és pedra de tropeço. Como que Pedro consegue? Do 8 a 80 em 10 segundos. Só que ele estava aberto ao confronto. Sabe quem não estava aberto ao confronto? Judas. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Hey, toma cuidado com quem está sempre certo, viu? Eu passei o horário, né? Você quer ir embora ou está tranquilo? Está tranquilo. A pessoa que está sempre certa, autoindicador de orgulho espiritual. Pessoa que não consegue aprender com ninguém. Eu sei que não tem ninguém aqui assim. O primeiro fruto é Cristo em mim. Qual que é o segundo fruto do discipulado? Cristo através de mim. Então, nós queremos uma geração que vive o discipulado, que tem o caráter de Cristo e que tem as obras de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Nós não precisamos escolher uma das duas opções. Eu vejo muita gente, mas fulano se move no poder, mas caiu. Tá? O que isso tem a ver? Que você vai rejeitar o dom que é do Espírito porque fulano caiu. O dom não é do fulano, o dom é do Espírito. E ele dá do jeito que ele quer, para quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. Então tira os olhos do fulano e coloca os olhos em Cristo. Quando você coloca os olhos em Cristo, você vai ver que o dom vem dele e não do fulano. E porque vem do Senhor, você pode ter o caráter de Cristo e você pode influir nas obras de Cristo sem se desviar. Pastor, qual que é o teu sonho para Zion Lisboa? Cara, eu sonho em ver uma igreja discipulada. No contexto de serviço, de comunhão, vida na vida, uma geração quebrantada, humilde, que entende o custo do discipulado e dá fruto. O caráter de Cristo e as obras de Cristo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mais do que um empresário, mais do que um atleta, mais do que um missionário, mais do que um artista, mais do que um pastor, Deus te chamou para fazer discípulos. Você não precisa falar, fulano aqui, pastor, é meu discípulo, hein? Eu sou discípulo. Não, é o teu raio de influência. Aonde você está impactando pessoas, treinando pessoas, semeando o evangelho, abençoando, confrontando, amando, sorrindo, abraçando. Quando nós entendemos isso, a multiplicação da igreja não vai passar por 1, 2 ou 3, passa porque toda a igreja está ativada. Qual que é o teu sonho? O meu sonho é ver uma igreja ativada. Fica de pé junto comigo.
Eu vou fazer essa pergunta. A gente vai ter um momento de adoração. Eu sei que a gente passou um pouco do horário, eu agradeço a paciência aí de vocês. Eu tive que desabafar um pouco aqui porque eu me sinto em casa. Mas eu vou fazer um apelo sem emoção, sem fecha os olhos, porque assim, essa é a decisão mais importante da tua vida e você não tem que estar preocupado se tem alguém te vendo. Se você está nesse lugar e você fala assim, cara, eu não quero ser multidão, eu quero ser um discípulo de verdade. Não assim, eu quero mais de Jesus. Você que sabe que não está vivendo para o Senhor. Talvez você tenha o Senhor Jesus como o seu Salvador, mas não como o seu Senhor. E se essa manhã você fala assim, cara, eu quero entregar a minha vida de verdade para Jesus. Talvez você está aqui e é a primeira vez que você vem numa igreja evangélica. Seja muito bem-vindo. Mas se você fala assim, cara, eu quero esquecer, eu quero abandonar o meu passado de pecado, eu quero receber através da graça de Cristo esse perdão, esse sangue que me lava, me purifica e me santifica, eu quero viver para Jesus. Se você quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus, aonde você está, levanta a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Ali? Pode levantar, não tiver. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Essa é a melhor decisão da tua vida. Essa é a melhor decisão da sua vida. Você que está nesse lugar e fala assim, cara, eu entendi o custo do discipulado. Entendi que custa a minha entrega, a minha vida, a minha renúncia. E você também quer tomar essa decisão. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Você quer seguir a Cristo. Tá bom. Então onde você está agora, fecha os teus olhos. Quero que você abra as tuas mãos, de olhos fechados, e começa a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu preciso te entregar? O que eu preciso renunciar essa manhã? Tem algum sonho que seja mais meu do que teu? Tem algum projeto que seja mais teu do que meu e eu estou deixando de lado? Jesus, tem algum pecado que eu preciso trazer aqui aos pés da cruz? Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. E a minha oração essa manhã é que para que sejamos encontrados como discípulos de Cristo. Nós oramos sim pelo crescimento numérico, pelo crescimento da tua igreja em Portugal. Mas Deus, nós oramos por um crescimento verdadeiro e genuíno, além das emoções, além do sentimentalismo, além da emoção, além da vibe, do hype. Deus, aqui está a tua igreja. Se você está rendido a Jesus, levanta as mãos agora onde você está. Sim, Jesus. Com as tuas próprias palavras agora, começa a falar, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Senhor Jesus, o Teu coração, o meu coração pertence a Ti. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que quando a semente morre, ela dá muito fruto. E nós oramos agora para que o Senhor venha trazer agora essa grande frutificação. Aquilo que está escondido, aquilo que está estagnado, que haja uma grande frutificação que venha a partir da cruz. Nós te amamos, Jesus.